Você também é consultor de empresa, né? Sim. Você é formado pela Board Academy. Esse mercado tem crescido muito. E a gente falou no início da conversa, você disse da importância, né, de ter um mentor e tudo mais. Fala um pouco pra gente dessa importância das empresas terem conselhos, empresas menores terem um consultor, para que ela, né, possa errar menos, vamos dizer assim, no caminho. Olha, saiu até uma matéria no Valor Econômico hoje muito bacana sobre a importância de ter conselhos, né? Uhum. Eu recomendo que as pessoas vejam essa matéria. Ah, a gente fala de conselho, a governança proativa, né? Ou seja, a gente, né? E a importância é fundamental. O que em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito claro, o empresário tem muito claro, e isso é muito difundido nas escolas de administração lá fora, onde a startup já nasce com conselho e é uma coisa extremamente natural. Aqui no Brasil existe muito preconceito. Muito preconceito. E o cargo de conselheiro é um cargo de confiança, né? Imagina, você chegar para um empresário e é difícil ele se abrir para você, a dor dele nunca te viu. Com certeza. Ele precisa de confiar em você também, né? Então, quando você tem um pouco de preconceito, né? Primeiro você fala em conselho, as pessoas... Nossa, é muito caro. Ou linkam com o conselho de administração, por exemplo, né? Aquele que é obrigatório pela lei das CAs, que você tem um conselho... E são papéis distintos, né? O conselheiro de administração, que é restrito às empresas listadas na B3, por exemplo, eles são... Esse conselho tem um poder deliberativo, ou seja, ele manda presidente embora de empresa, né? Tem um poder mais forte, tem vários comitês aí e tal. O conselheiro consultivo já não. ele já recomenda, ele faz a recomendação. E a importância de você ter um conselho é de longevidade, de saber para onde que a empresa tem que ir. E o conselheiro, ele não tem partido de A, B, C, ou dependendo das pessoas que estão ali do corpo diretivo da empresa. Ele vai olhar para a empresa. O olhar dele é de fora, né? O olhar dele é de fora, a vantagem é que ele é diverso. Ele tem que ser diverso, né? É importante você ter opiniões de várias pessoas de vários segmentos, né? Um conselho consciente sabe da importância da governança corporativa. E olhar para o planejamento estratégico e falar, puxa, vamos cumprir o planejamento estratégico. Porque as pessoas fazem planejamento estratégico isso aí é pro forma, só para dizer que tem e não está nem aí. E muitas vezes as pessoas no dia a dia elas não sabem para que lado que elas estão indo. E aí você pega colaborador que rema para a direita, tem uns que remam para a esquerda, e ninguém rema na mesma direção, e o conselho justamente ele corrige rota. Ele coloca um norte lá. Qual que é o norte? O conselheiro olha para isso. E olha para a longevidade das empresas. Eu adoro essa matéria porque eu acabei estudando isso ano passado. A Board Academy foi um evento e saí do evento super feliz. E, puxa, meu filho falou, pô, Marco, papai, o que acontece? Você está tão feliz? Falei, papai, achou um propósito que ele quer fazer. Eu sempre trabalhei com muitas empresas no mercado corporativo, mas eu queria ajudar com a minha experiência, em vez de uma empresa, mais de uma empresa. Nossa, que rico que eu tenho, uma experiência muito boa. E isso é muito, eu acredito muito nisso, né? Então, um pequeno negócio, quando você começa uma startup, se você tem um advisor ou teu contador, que aí tem um pouco de conflito de interesse, mas mesmo ele, tendo ali te ajudando, né? O negócio, ele já começa com um pouquinho de governança e vai olhar para a longevidade dele, para a duração dele. Né, conselheiro ajuda muito na questão familiar, das sucessões familiares, que é terrível. Complicado, muito complicado. Né, as empresas, 90% das empresas do Brasil são familiares. E elas não passam, olha, você conta no dedo as empresas que passam para a terceira, quarta geração. E um conselho bem estruturado, né, pode fazer uma sucessão tranquila para ver se vai ser profissional mesmo, ou se os herdeiros podem assumir o negócio ou não. E fazer ela ter a longevidade. Então, assim, o empresário luta tanto nesse país tão difícil de fazer negócio. Ou seja, doing business no Brasil não é para amador. Não. Né? Não mesmo. E aí você pega esses caras, né? E ele trabalhou lá 40, 50, 60 anos na empresa dele e não tem para quem passar. Ele nem sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer. Então, se você chegar para o empresário e falar assim, ó, você tem 3 fases da tua empresa, o que você quer fazer, né?
Bom, sua empresa ela pode ser vendida, ela pode ser sucedida, ela pode Morrer. ou sucedida ou comprada, ou ela pode morrer. Qual que você quer? Então, essa pergunta que eu acho que é importante também ser feita, né? Eu vejo as importâncias, obviamente, mais fundo dos conselheiros, né? Das pessoas que são mais generalistas. E aí existe uma palavra nova no mercado que é o nexialista, que trabalha um pouco do especialista com o generalista e chega numa mesma solução, e é bonito de se ver, e o empresário vê, a hora que ele começa a ver o benefício que tem um conselho, é fantástico. Mas as pessoas têm uma ideia meio equivocada que é muito caro. Então você pode ter conselheiros aí, ou pro bono por um tempo, depois se prova o valor realmente desse conselho, e aí se faz um contrato de vesting, ou sejam parceiros. Está tendo movimentos no mercado onde esses conselhos, esses CEOs das empresas listadas na B3, por exemplo, que tem seus conselhos de administração depois daquelas... né, das fraudes que tiveram aí, né, americanas e tudo isso aí, né, dos adventos aí. Então os CEOs estão morrendo de medo para ver se eles não vão fazer alguma besteira. E às vezes muito deles, né, obviamente devem obrigações aos seus conselhos de administração. Sim. Então os CEOs dessas empresas estão contratando conselheiros consultivos para lidar com o conselho de administração também. Então é um mercado em franca expansão. Acho que tem muito CNPJ. E no Brasil tá engateando ainda, né? É uma pregação, pregação no Vai deserto. É uma pregação no deserto. É difícil mesmo você convencer o empresário. Só que a hora que ele se convence da necessidade e vê o benefício que vai trazer para ele começa a dormir. E a hora que ele começa a dormir, é tranquilo. Tem um caso de um empresário que ele tinha, né? Ele trabalhava muito na operação, ele era workaholic e tal, e vivia enfronhado não tinha tempo para nada. Aí ele montou um conselho e chegou um conselheiro dele e falou: olha, você não gosta de pescar? Você não gosta de... Tá vendo aquele... Ele passou, acho que na frente de uma loja que tinha um barco bonito lá, um iate lá, sei lá. Você não gosta de pescar? Vamos fazer o seguinte, você vai sair da operação, vai contratar um CEO e vai ser presidente de um conselho. Vai continuar mandando tudo. E aí você vai ter o teu tempo para poder pescar, para poder ter um pouco mais de lazer. Você lutou tanto para isso, só que a pessoa não consegue ver o benefício. Ela consegue ver o benefício na hora que... Porque ela está no dia a dia. Sim. Eu costumo dizer que empresário hoje está mais preocupado com a pendência. E o que eu digo que é pendência mesmo? Pendência é se ele vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do mês, se o cliente que está devendo para ele 180 dias, como é que vai resolver? Né? Sim. Do que da tendência de mercado. Aí tem a inteligência artificial chegando aí, não sabe se a empresa dele mexe com tecnologia, daqui a 2 meses não vai existir, ele não está nem aí, ele não consegue ver, porque ele está ali no dia a dia, né? Sim. Então é realmente muito necessário ter uma visão de fora, diversa, de profissionais aí totalmente diferentes do setor, de preferência do setor que não é da empresa que ela está trabalhando, né? E tem muito valor agregado. O empresário que está assistindo, o empreendedor que está assistindo, ele fala, eu quero ter o meu conselheiro ou eu quero montar meu conselho. Como que ele faz assim para contratar um conselheiro, um bom conselheiro ou montar um bom conselho? Bom, ele pode ir na Board Academy se ele quiser, e lá tem, obviamente, estruturas, né, de profissionais e conselheiros que podem orientá-los na montagem de um conselho. Podem me procurar também, que eu vou estar à disposição realmente para ajudá-los na montagem de qualquer conselho. Na minha empresa, a Foco Inteligência, que é uma empresa de executivos a service, ou executivos sob demanda, a gente também tem conselho. A gente entende que uma forma que a gente está tentando descobrir no skin of the game mesmo, na pele mesmo, é quando você faz um tipo de consultoria específica para determinado empresário e ele gosta do seu serviço, né, que você faz, e você fala, obrigado, valeu, estou indo embora, gostei da minha consultoria, diferente daquelas que ficam 10 anos, né? Eu gosto de fazer consultoria rápida.
e gosta do trabalho que a gente faz, ele fala, não, Marco, como é que eu quero ficar mais tempo com você? Mas tudo bem, então você vai montar um conselho. Vamos montar um conselho? A gente ajuda nessa estruturação também. A Foco também ajuda nessa estruturação de montagem de conselho, né? O importante é que ele tem que ser diverso, né? Eu digo diverso de gênero, raça, de segmento. O cara, ele não precisa ser certificado, mas é bom que tenha uma certificação, porque obviamente tem um rito aí, né? Se for um conselho de administração um rito mais específico, já um conselho consultivo um pouco mais tranquilo, mas tem que ter suas normas, obviamente, dentro de um conselho, né? Mas é simples de fazer e não custa muito dinheiro. Não custa. As pessoas têm uma ideia equivocada que custa milhões de dólares para ter um conselho. O valor que esse conselho vai dar na longevidade e na tranquilidade que esses empresários vão ter ao longo do tempo, né? E o conselho consultivo, ele não é probatório igual às SAs, né? Exatamente. Ele não é obrigatório. Então, por exemplo, ele nas dá recomendações. Né? Recomenda. Você não entra, por exemplo, com o seu CPF, com o poder fiduciário que tem os conselheiros de administração, porque eles têm responsabilidade no CPF, então quando acontece alguma coisa com a empresa, esses conselheiros respondem com bens pessoais, se bem que agora está tendo seguros específicos que podem ajudar nesse tipo de problemas. Dá para você, obviamente, prever tudo, né? Você imagina o conselho de uma Americanas ou outra empresa nesse sentido, né?